Despertado pela morte. Capítulo 1. Minha primeira experiência com a morte. Nasci morto. Quando entrei neste mundo, a minha pele era azul escura e preta. O médico lançou um olhar a mim e me entregou a um dos 4 enfermeiros da sala de operação. Eu era pequeno e prematuro, e a enfermeira não encontrou pulso ou respiração. Ela envolveu meu corpo inanimado em um jornal e me deitaram em uma pia de inox. A minha mãe estava sangrando muito, e a enfermeira com pressa para ajudar o médico. Eles disseram-lhe que eu fui natimorto e continuaram a cirurgia para salvar a sua vida. Ela mesma nunca me contou isso, mas eu descobri depois que ela sentira-se aliviada por eu não ter sobrevivido, pois ela não queria essa gravidez. Segundo a minha mãe, quando a enfermeira voltou-se para cuidar do meu corpo inanimado, enrolado em jornal, ele encontrou-me lutando para respirar. Eles imediatamente me levaram para o hospital infantil da primária para ver se eu poderia, por fim, sobreviver àquele sofrimento. Mais tarde, depois que minha mãe tinha se recuperado um pouco da cirurgia e haver uma pequena esperança de que eu poderia sobreviver, eles informaram-lhe que seu bebê natimorto havia enrubescido um pouco. Quando meu pai tinha 18 anos, ela e alguns amigos saíram para um passeio divertido. Eles estavam bebendo e dirigindo, e atingiram um idoso do lado da estrada e o mataram. O meu pai foi considerado culpado de homicídio veicular. Mas a Segunda Guerra Mundial tinha recém-rompido, de modo que o juiz o condenou a se juntar à Marinha. Ele serviu na Marinha até o fim da guerra. A culpa, vergonha e remorso devido à morte trágica daquele homem idoso atormentaram meu pai para o resto da sua vida, o que contribuiu para o fim da sua filiação e interesse pela religião, embora seus pais mantiveram-se sempre fiéis e continuaram a envolvê-lo e a orar e se preocupar com ele. Ela e mamãe casaram-se, para o desgosto dos pais de ambos, e eles mantiveram um relacionamento escabroso e abusivo. Após seu divórcio, minha mãe se recusou a falar sobre meu pai com quem quer que fosse, para o resto de sua vida. Nunca me encontrei com ela e sabia pouco mais sobre ela do que referências enfurecidas e comentários de menosprezo de outros membros da família. No momento do meu nascimento, meus pais haviam se separado recentemente, mas ainda não divorciado. Mãe ficara grávida pouco antes da separação em uma última tentativa desesperada para salvar o seu casamento. O divórcio resultou desagradável e verbalmente abusivo. O meu pai foi embora e recusou-se a sustentá-la ou aos meus irmãos mais velhos. Quando ela percebeu que ela estava grávida, ela ficou inicialmente irritada, em seguida furiosa e depois, deprimida e ressentida da sua situação e da pouca vida dentro dela. Minha mãe voltou a trabalhar como enfermeira. O pai de minha mãe era um ministro leigo metodista. Quando mamãe tinha casado com o meu pai, que era mórmon, seu pai lhe havia repudiado e lhe disse que ela já não era uma cristã e que ela e seus filhos iriam todos para o inferno. Quando percebeu que não podia sustentar sua família, mamãe contatou a seus pais para pedir ajuda. Seu pai reafirmou que ela não era bem-vinda em sua casa. Ela nunca se sentirá mais rejeitada, isolada e abandonada. Isso foi sentido como mais uma rejeição e abandono na sequência de rejeições que ela tinha vivido desde jovem até o tempo presente. A mãe de meu pai, minha avó, facilmente convenceu meu avô de que precisavam acolher minha mãe e apoiá-la até que ela pudesse se restabelecer. Então, neste momento de grande necessidade, minha mãe e nós, crianças, fomos carinhosamente acolhidos na casa de meus avós paternos. O meu avô era bispo no momento, e a minha avó era oficiante no templo local. Eles eram baluartes na igreja e eram pessoas amorosas. Na minha juventude, minha avó tornou-se a pessoa mais querida na minha vida. Os meus avós foram uma influência tão amorosa e cheia de fé sobre a minha mãe, que ela se juntou à igreja 5 anos após o meu nascimento. Eles foram a solidez na sua vida e na minha. Eles nunca nos falharam. Temos vivido uma vida abençoada e, por causa da influência constante e sincera dos meus avós, de carinho e generosidade, a minha mãe foi capaz de cuidar de nossas necessidades financeiras. Muitas vezes eu passei sem as coisas que eu queria como criança, mas eu nunca senti que éramos pobres. Eu me senti seguro e amado. No decurso de minha profissão como terapeuta infantil e familiar, tenho visto muitas outras crianças cujas vidas e almas foram dilaceradas pelas mães, que não se davam conta de que estavam prejudicando a criança ainda por nascer, ao viverem vidas de raiva e ressentimentos, pelas circunstâncias da concepção de sua criança. Eu tenho lutado com essas questões por toda a minha vida e provavelmente escolhi minha atual profissão para tentar curar minhas feridas pré-natais. Não foi até 1983,
Quase 33 anos mais tarde, que eu finalmente compreendi o que havia realmente acontecido, e fui capaz de perdoar a ela e ao meu pai. Esse entendimento veio mais doloroso inesperadamente na segunda vez em que eu morri. Minha primeira experiência após morte. Era setembro de 1983, e eu estava tendo problemas de saúde com infecções internas crônicas, especialmente em meus rins, combatendo vários cálculos renais. Os médicos queriam saber se meus rins tinham sido danificados pelos contínuos problemas renais. O meu médico recomendou um raio-x com tintura de contraste iodada para realçar qualquer dano que pudesse ter ocorrido. Era supostamente um procedimento de rotina. Eu tinha 33 anos e tinha terminado um duplo mestrado e estava frequentando a escola para concluir o doutorado. Cada vez que eu tinha este distúrbio renal, eu tinha que ficar em casa, perder tempo no trabalho e atrasar meus estudos. O médico finalmente mencionou que eu deveria simplesmente parar de beber refrigerante, dizendo que, se não fosse pelos refrigerantes, ela estaria desempregado. Fiquei impressionado com o quão simples era a solução e fiquei surpreso que ele não tinha mencionado isso anos antes. Parei de beber refrigerante, e nunca tive problemas renais desde então. Eu estava muito bem casado com Lynn, não é seu nome verdadeiro, é claro, a essas alturas. Tivemos 5 filhos e achei que já tínhamos parado de fazer filhos. Ainda éramos dedicados estudantes, embora eu estivesse trabalhando em tempo integral em um hospital. Estávamos ansiosos para concluir o meu curso de doutorado para que eu pudesse tornar-me um professor livre docente e começar a minha própria prática privada. Eu já estava em diversas faculdades como professor e instrutor. Chegamos na clínica um pouco mais cedo para preencher a papelada. Eu tinha de vir em jejum. Nós nos sentamos na sala de espera, escutei o meu nome ser chamado. Antes do processo ter início, fui vestido em um avental de hospital. Fui escoltado para uma estreita mesa de metal e orientado a deitar de costas. Haviam tubos e frascos de líquido pendurados acima da minha cabeça. As paredes do quarto eram verde hospital. Uma máquina de raios-x preta dominava a parede do fundo. O piso era de concreto verde com uma borda preta. As paredes combinavam. Era uma típica sala de procedimentos de hospital da década de 1970. Eu estava sentindo medo do procedimento, mas achei que era necessário, então aqueci quando a enfermeira iniciou o intravenal. Ela era jovem, loira e atraente. Eu achei que ela estava em seus 30 e poucos. Eu gostei de sua simpatia, alegria e confiança. Conversamos sobre o procedimento e possíveis complicações. Ela explicou alguns dos possíveis sintomas de uma reação alérgica ao corante que ela cuidadosamente injetava no meu braço. Ela disse, se você se sentir um fluxo. E naquele exato segundo comecei a sentir um fluxo. Ela continuou, se você sentir a sua pele coçar. E eu comecei a sentir coceira severamente por todo o meu corpo. Ela disse, se você sentir pressão no peito ou se sentir como se não conseguisse respirar. Exatamente quando eu senti uma sensação de horrível esmagamento no meu peito, como se um elefante se sentasse sobre mim. Eu tentei dizer, eu não consigo respirar, mas não consegui pronunciar as palavras. Coloquei o meu braço e mão livres no meu pescoço e os passava rapidamente sobre minha garganta, tentando fazer a enfermeira entender que eu estava em apuros. Eu peguei a minha garganta, gesticulando o que eu sabia ser o sinal universal de asfixia. Foi nesse momento que a enfermeira compreendeu os meus toques e percebeu que algo estava seriamente errado. Ela correu para a parede e apertou um grande botão vermelho. A campainha tocou em alto e bom som. E uma voz gravada do alto-falante da clínica começou a repetir código azul, quarto 24. Código azul, quarto 24. Tendo trabalhado no hospital por muitos anos, eu tinha respondido a esse chamado muitas vezes, nunca prevendo que um dia eu seria objeto de um anúncio como este. A próxima coisa de que eu me lembro foi que meu espírito estava afundando para baixo através da mesa. Eu estava de olhos bem abertos, não querendo perder qualquer parte dessa experiência. E eu sentia meu espírito afundar até eu poder ver a parte inferior da mesa. Não queria ficar embaixo da mesa, e em um instante eu me encontrei ao lado da mesa de procedimento olhando para o meu corpo inanimado estendido diante de mim 8. O grande relógio preto e branco na parede à direita diante de mim mostrava 9:20 HS. A enfermeira tentou encontrar pulso e não conseguia. Ela xingou e gritou com a sala de controle, estou perdendo L. Estou perdendo L. Um técnico apressou-se ao quarto. Imediatamente as pessoas reuniram-se para tentar reanimar-me.
Um médico a quem eu não tinha visto antes correu para o quarto e, por algum motivo, eu imediatamente soube que ela estava tendo um caso com a enfermeira que começou o intravenal. Era uma grande surpresa para mim que eu soubesse disso. Via minha mente cheia de novas informações que vinham a mim mais do meu coração do que dos meus sentidos habituais. Eu também sabia que essa enfermeira recentemente se havia divorciado. Eu sabia o quanto ela valorizava e também temia este relacionamento com o médico que já estava trabalhando ao seu lado para salvar-me. Eu sabia o quanto ela se esforçava para ser boa em sua profissão e, ainda assim, ser uma boa mãe para seus 2 filhos em casa. Eu sabia que ela tinha terríveis problemas financeiros. Eu sabia tudo sobre ela, realmente todos os detalhes de sua vida, e todas as suas decisões, medo, esperança e ações que havia criado a sua vida. Eu podia ouvir a sua mente gritando de medo. Ela estava a orar por ajuda, tentando assumir o controle do seu medo e lembrar-se de seu treinamento. Ela desesperadamente não queria que eu morresse. Eu olhei para as outras pessoas na sala e foi com grande espanto que eu pude ouvir seus pensamentos e conhecer os detalhes sobre as suas vidas tão vividamente como a da enfermeira. Há uma maior sensibilidade espiritual que vem de estar morto que eu nunca houvera suposto ou ouvira falar antes. Eu sabia o que cada um estava pensando. Na verdade, ela era mais do que apenas saber o que eles estavam pensando. Eu também sabia de todos os detalhes de suas vidas. Eu sabia se eles eram pessoas boas ou ruins, se eles eram honestos ou corruptos, e eu sabia de todos os atos que os tinham trazido ao seu atual estado. Não era algo que eu sentia ou podia ver, era apenas o conhecimento que estava em mim. O que foi ainda mais interessante a mim foi que eu não me senti julgando a nenhum deles. Eu simplesmente sabia estas coisas. Era como saber que uma rosa é vermelha, não é algo para se julgar mas apenas o jeito que a flor é. O que me fez sentir, o que era totalmente novo para mim, foi uma rica compaixão por eles e suas circunstâncias. Uma vez que eu sabia tanto sobre eles, eu também sabia de suas dores e de sua motivação para tudo o que tinham feito e que os tinha levado até este momento. Também senti seu medo de me perder. As suas ações e as reações eram calculadas, forçando-os a manter a calma. Somente no médico que trabalhava comigo senti uma espécie de distanciamento que lhe permitiu agir com menos emoção. Sentindo seu medo e o impacto total da sua vida fez-me experimentar sua dor quase tão intensamente como eles a sentiam, e eu tinha total compaixão por eles. Eu não sentira temor por mim mesmo até então. Eu estava ocupado demais tentando entender todas estas novas sensações. Eu estava um pouco mais longe. Eu acho que eu tinha me afastado um pouco para dar-lhes espaço para trabalhar no meu corpo, porque eles estavam caminhando ou correr pelo mesmo espaço onde eu tinha estado. Eu devo estar morto, lembrei-me de pensar. Eu tive de repensar esse processo algumas vezes antes que realmente caísse a ficha. Estou morto. Finalmente me toquei, eu vi o meu corpo sobre a mesa, e eu numa nova forma corporal pairando acima, com total conforto e sem dor. Apenas há pouco tempo, eu estava na maior dor que eu jamais sentira, e agora eu estava completamente livre de toda a dor e dos cuidados do tabernáculo de carne. Agora eles desapareceram. Foi um alívio descobrir que estar morto não causa qualquer grande angústia. Só aceitei que eu estava morto porque eu estava olhando para o meu corpo ali em cima da mesa. Eu estava ali em pé assistindo todas essas pessoas tentando reavivar-me. Eles estavam a gritar comandos e pedidos e a injetar-me com muitas substâncias para a ressuscitação. A próxima consciência que eu tive foi que eu era capaz de compreender muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não necessitava de me concentrar em uma única coisa qualquer, porque todas elas eram claras ao meu entendimento. Eu senti que eu podia compreender infinitas quantidades de conhecimento e focar em um número infinito de assuntos, dando a cada um a minha absoluta atenção. Isso foi incrível para mim e tão diferente da minha experiência como um esforçado pós-graduando, tentando memorizar volumes de informação. Minha vida revista. Neste momento, comecei a ter uma visão de toda a minha vida 10. Por ter essa nova capacidade de compreender tantas coisas de uma só vez, a visão era completamente envolvente, importante e curiosa para mim, mas eu ainda tinha uma plena compreensão de cada médico e enfermeiro em volta de mim e o que estava acontecendo com o meu corpo. A primeira coisa que vi foi a minha mãe levando-me em seu ventre. Eu não apenas a via, eu completamente compreendia ela, toda a sua vida, suas dores e tristezas, cada pensamento que ela teve, cada decisão que ela tinha tomado, cada emoção que sentiu. Eu percebi que, em toda a minha vida, eu realmente não conhecia minha mãe completamente.
Eu sempre a vira da perspectiva de uma criança, e eu nunca tinha sido capaz de desculpá-la totalmente por não me querer. Ela me contara a história de como meu pai biológico tinha abandonado grávida, paupérrima e sem teto. Ela nunca havia falado indelicadamente do fato de eu ter nascido. No entanto, a vida inteira ela sempre deixou bem claro que os filhos eram um grande fardo para ela, e que ela foi deixada sozinha e sem ajuda para sustentá-los. Eu agora a percebia de modo completamente diferente. Assistia minha própria concepção, e todas as emoções do momento. Com tudo isto, não houve julgamento de mim ou de Deus. Eu me sentia sem emoção sobre aquilo exceto maior compaixão por minha mãe. Eu vi que ela tinha outros 2 filhos, sendo eu o terceiro. Observei-lhe cada suspiro, cada decisão, cada medo e lágrimas que ela derramou. Eu vi muitas pessoas, na sua maioria profissionais amigos, tentando convencê-la a abortar-me ou me dar para adopção. Disseram-lhe que seria um lembrete constante do meu pai incompetente e o que ele tinha feito para ela. Também vi outros, seus amigos e líderes da igreja, inclusive meus avós, tentando convencê-la a manter-me e criar-me. Vi e senti o processo decisório de minha mãe até chegar à conclusão de me manter. Era como se ela tivesse passado por esse processo tantas vezes que ela podia ver os resultados desta escolha e como isso afetaria a ela e a mim para o resto de nossas vidas. Ela 32. João M. Pontius, Visões de Glória. 1. Despertado pela morte. Se sentia tão sozinha e rejeitada. Ela se sentia como fracasso, e simplesmente incapaz de criar um outro filho. No entanto, ela também era uma enfermeira que havia cuidado de mulheres em situações semelhantes à dela própria, e ela sentia que não deveria sujeitar o seu próprio filho ao processo de adoção. Ela concluiu que doar-me para viver com outra família não traria nada de bom para o bebê ou para si mesma. Ela tinha extrema dificuldade com amor, confiança e relacionamentos. Ela estava enfrentando sua própria depressão e sentimentos de perda, portanto amor não foi uma grande parte da sua decisão. Ela pensava coisas como: 2 erros não corrigem o erro anterior e eu preciso limpar os meus próprios erros. A sua decisão não foi baseada no amor. Ela foi baseada na racionalização. Ela me manteve pelo dever e pela responsabilidade. Ela não tinha sido criada por pais amorosos. Seu pai era duro e fisicamente abusivo. A mãe era uma inválida que ficava em sua cama na maior parte do dia. Como eu já notara, ela tinha sido repudiada por seus pais, e ela sabia como isso é horrível para uma criança. Por isso, agora ela estava escolhendo fazer o que era certo, não o que era conveniente. Sua depressão e perda levou o amor materno para longe dela. Percebi também que eu estivera envolvido na vida de minha mãe antes de eu nascer. Eu tinha sido, de certo modo, um anjo ministrador para ela, assistindo e protegendo as suas através dos momentos difíceis até meu nascimento. Era um entendimento pacífico e reafirmador para mim. Eu queria nascer dela, mesmo em circunstâncias difíceis, e ela havia tomado a difícil decisão de manter-me. Eu experimentei o amor que eu tinha por ela antes de eu nascer, e ela se manteve comigo desde sempre. Ele tem sido um bálsamo de Gileade à minha alma e me permitiu não só perdoá-la, mas também plenamente compreendê-la como uma pessoa completamente diferente. Ela realmente me amara, muito antes que ela ou eu tivéssemos nascido. Eu vi todos os acontecimentos de sua vida levando até ela ir ao hospital para parir-me. Eu sentia seu medo e raiva a cada passo do seu caminho. Ela não era saudável nem física nem emocionalmente. As sombrias emoções daqueles dias minaram minha vida e roubaram de meu corpo em gestação a vitalidade que precisava para sobreviver. Eu vi minha mãe em trabalho de parto e fui surpreendido ao ver muitos anjos presentes no meu nascimento. 2 das enfermeiras na sala de parto não eram mortais, mas eram anjos. Elas eram ou seres transladados ou ressurretos, porque elas tinham corpos. Elas agiam como os outros enfermeiros, mostrando emoções e recebendo ordens. Mas eles estavam lá apenas para ajudar a mulher e o filho que estava morrendo no momento do nascimento. Minha mãe se sentiu tão sozinha. A sua principal emoção foi de abandono e tristeza. Ela não sabia nada sobre esses anjos que ali estavam ajudando-a, o que parece ser o caso da maioria das intervenções angelicais. Temos ciência de muito pouco do que os anjos fazem. Nas suas dores de parto nestas tristes circunstâncias, ela não percebia que todos esses personagens espirituais estavam lá, interferindo, protegendo e trazendo vida. Mesmo em seu desespero, seres divinamente comissionados estavam ali dando-lhe força e amorosamente ajudando-a, para que ela e eu pudéssemos ter uma vida juntos. Enfermeiras angélicas.
Como eu estava vendo meu próprio nascimento, vi que o meu pequeno corpo natimorto era, de fato, preto e azul escuro. Assisti a enfermeira verificar batimento cardíaco com um estetoscópio. Como não ouviu mais nada, ela envolveu-me em jornal porque eu estava coberto de sangue e fluidos escuros. Eu até cheirava mal, e ela não queria sujar as toalhas do hospital. Ela tristemente colocou-me na pia e voltou para a operação. As duas enfermeiras que foram designadas para cuidar do meu corpo recém-nascido afastaram-se da minha mãe e começaram a trabalhar comigo, apesar do fato de que eu estava morto. Percebi que eram duas anjas, e elas foram assistidas por outros anjos invisíveis diante de descendo dos portais do céu. Cheguei mais perto deles. Eles tinham puxado o jornal para revelar o meu rostinho franzido. Ele estava preto, coberto de sangue. Se eu estivesse no meu eu mortal, aquela imagem, sem dúvida alguma, me faria mal. Em espírito, eu achei curioso e triste, e ainda mais interessante que essas duas enfermeiras estavam movendo suas mãos para dentro e para fora do meu corpo. Era quase como se estivessem fazendo ressuscitação, mas suas mãos estavam efetivamente penetrando meu corpinho. A cada passagem minha pele ficava um pouco mais rosada, um pouco mais viva. Eu podia ouvi-las falando espiritualmente uma com a outra, coordenando e concentrando seus esforços para socorrer-me. Grande parte de seu discurso era louvor e oração, pedindo a Deus que abençoasse seus esforços e exaltando seu poderoso desígnio. Elas tinham urgência, mas nem um pouco temerosas ou desanimadas. Que eles não conseguiam me ver, ou pelo menos não deram sinal de que me viam assistir ansiosamente. Eu vi o corpinho dentro da pia, o meu próprio corpo, ofegante, lutando para viver. A enfermeira puxou o jornal abrindo um pouco mais virou para o médico. Seu rosto era sereno, mas a sua voz era de surpresa fingida. Ela gritou, doutor. Eu acho que esse bebê ainda está vivo. Ele ficou corado. Por esta altura o médico havia salvo minha mãe e estancado o sangramento interno. Dirigiu-se ao redor, suas mãos ensanguentadas erguidas à frente. O seu rosto era incrédulo, no entanto, ela caminhou para a pia. Ela olhou para o relógio na parede, preparando-se para anunciar o horário da morte do menino. Quando ela me olhou, ela ordenou que as mesmas enfermeiras que ressuscitaram-me me tirassem da pia e me aquecessem. Elas viraram as costas, e carregaram para o mal assistido e mal operado berçário. Fui imediatamente transferido para o hospital infantil da primária onde eu lutei por semanas para permanecer vivo. Fui colocado num velho respirador artificial de ferro até conseguir respirar sozinho. Quando alguém vê a sua vida repassada, que é como eu chamo o processo, passa a ver tudo através da grande lente objetiva do amor de Deus. Eu estava vendo todo o meu nascimento e a minha vida adulta, pelos olhos de todos, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus avós e dos meus amigos e mesmo de pessoas com quem eu só tinha interagido acidentalmente. O sentimento avassalador para mim foi que essa experiência era como assistir ao meu próprio funeral, era ver a sua vida contada por todos aqueles que te conheciam, na verdade, todos em seu mundo. Cada pessoa teve a experiência de você de forma única e diferente. Nem tudo era lisonjeador ou correto, mas que tesouro de informações foi adquirido a partir desse singular ponto de vista. Eu vi tudo de bom que fiz, todo o amor que eu dei, o serviço e a bondade, mas também vi toda a tristeza e dor que eu havia causado. Eu vi todos os meus erros e como todos foram afetados por eles. Eu vi alguns erros que não afetam somente uma pessoa, mas seus filhos, e os filhos deles e assim por diante. Eu vi todo o encadeamento de ações através do tempo até que sua energia fosse dissipada. Felizmente, eu era jovem, e eu havia tentado viver uma vida correta mesmo na minha juventude, de modo que esta revisão da vida não foi desagradável de ver. Algumas das coisas que eu vi me deixaram satisfeito comigo mesmo. Senti-me como se eu fosse a única pessoa que estava sendo condenatória sobre minha vida. Eu compreendia tudo em detalhes perfeitos. Neste grande e revelador detalhamento, vi-me como cada pessoa me via. Todos os da sentença foi correta e na justiça. O bom e o mal, tudo era filtrado pela luz de Cristo, e o seu julgamento era claro, justo e misericordioso. Não podia haver disputa, porque a minha vida foi registrada em perfeitos detalhes. Eu sabia que era verdade, e eu sabia que era justo. Eu ainda estou espantado com o quão objetiva foi a revisão da minha vida. Não houve nenhum julgamento ou emoção sobre minhas ações, quer de mim ou de Deus. Eu vi e percebi como minha vida influenciou meus colegas de escola, minha mãe e meus irmãos. Isso mudou a minha perspectiva sobre quase todas as pessoas da minha vida. Na revisão,
Eu vivi minha vida através dos olhos dos outros. Eu entendi com perfeita clareza como as minhas decisões os afetaram, que emoções eles experimentaram por minha causa, e o impacto que as minhas palavras e atos tiveram sobre eles pelo resto de suas vidas. Eu vi o que suas vidas foram, antes, durante e depois de eu ter cruzado com eles. Eu também vi o verdadeiro resultado dos seus atos sobre mim, que por vezes era muito diferente do que eu havia percebido no momento. Quando eu considerei do ponto de vista do meu pai biológico em relação a estes acontecimentos, ao abandonar e divorciar da minha mãe, eu aprendi que não era só egoísmo, não era só narcisismo, como eu havia suposto por toda a minha vida. Quando Ellie percebeu que minha mãe estava grávida, Ellie sabia, ou pensava que sabia, que eu ficaria melhor sem Ellie. Isso pode não ter sido verdadeiro, mas que foi a sua percepção. Ellie sabia que suas escolhas na vida só poderiam prejudicar-me. Ellie não me abandonou por causa do egoísmo ou apenas pelo alcoolismo, como eu tinha sido ensinado. Ellie realmente pensava que eu ficaria melhor sem Ellie. Eu entendia sua dor, sua infância, seus conflitos com seus pais, e seu relacionamento com o pai. Eu entendi as coisas perfeitamente, como nenhum mortal pode compreender, durante a vida mortal. Nem mesmo meu pai entendia deste modo. Eu percebi pela primeira vez que meu pai realmente amava muito a minha mãe. A sua fraqueza e histórico bloqueavam sua capacidade de deixar que o amor triunfasse em suas decisões. Eu também vi o amor de Cristo e o amor do Pai Celeste por Ellie, não importa que erros ele tivesse cometido. Este serviu para mudar completamente o meu julgamento sobre meus pais, e a minha opinião sobre por que tinham feito o que fizeram. Esta nova perspectiva criava um grande conflito em mim porque ela mudou quase todo o julgamento e conclusão que eu tinha feito durante a minha vida. Ela foi toda varrida numa fração de segundo naquela perspectiva imortal. Eu vira coisas que agora me forçavam a abandonar a minha ira e ressentimento. Literalmente levou décadas desde então para conciliar aquilo que me ensinaram quando criança com o que eu tinha visto realmente acontecer. Às vezes minhas emoções e velhos pensamentos causavam um amargo conflito dentro da minha mente e alma. Esse foi o conflito que levou tanto tempo para resolver, pois eu sabia a verdade agora, mas o meu lado homem natural lutou contra as visões espirituais adquiridas através desta experiência não terrena. Não sei, é claro, se o conflito teria continuado se eu tivesse realmente morrido. Talvez, teria sido resolvido no amor de Deus, porque tudo isso veio a mim sem julgamento ou oposição. Quando voltei ao meu corpo, em vez de morrer, e retomei a minha vida, no entanto, era difícil conciliar a minha antiga crença com tudo o que eu tinha visto em visão. Eu estava habituado a pensar e considerar de uma forma, porém eu espiritualmente sabia uma verdade maior, uma tal verdade a qual minhas emoções tinham dificuldade de submeter-se, como um floco que permanece em uma folha por todo o verão, recusando-se a ceder ao calor do sol. Nem sei dizer se hoje já terminei essa tarefa. Um dos obstáculos para a reconciliação dessas emoções conflitantes foi que meu pai já havia morrido a essa altura, e eu não podia resolver tudo isso com ele. A minha mãe não tinha me permitido nem mesmo ver o meu pai enquanto ela ainda estava vivo. A sua forte convicção e suas conclusões e a raiva dominavam todas as conversas que tivemos sobre o meu pai. Ela recusava-se a alterar sua posição de justificado ressentimento que ela havia formado dentro de si. Isso a protegia da crueza de sua dor vir à superfície novamente ficando exposta. Eu nunca consegui falar na sua presença as palavras amorosas que eu tinha guardado na minha mente sobre ela. Finalmente tive de concluir que deixaria essas conversas e ideias nas mãos amorosas de nosso Salvador para o momento em que ele sabia, na sua precisão impecável, que minha mãe finalmente fosse capaz de entender através de suas ternas misericórdias. Não foi até após a morte da minha mãe que fui capaz de começar a reconciliar-me com ela através de várias experiências espirituais com ela, além do véu. Tenho tido experiências espirituais, não sonhos ou visões, mas visitas tanto do meu pai como da mãe desde então, as quais me ajudaram a trazer a paz para minha alma e, eu acho, para a deles. Em uma ocasião, ouvi a porta da sala de espera do meu escritório abrir e fechar. Alguém entrou pela porta para a sala de espera. Eu estava no meu escritório a escrever anotações de pacientes logo após a minha sessão anterior. Eu disse sem olhar para cima, por favor, sente-se. Já lhe atenderei. Eu ouvi, quem quer que fosse, sentar-se na poltrona. Quando eu acabei de escrever e abri a porta, não havia nenhum humano ali. Tive a forte impressão de que meu pai estava no meu escritório. Pela mesma voz interior eu tinha ouvido durante a minha experiência quase morte, ele me deu uma data específica, que era o aniversário da sua morte.
Eu percebi que ela estava a pedir-me para ir ao templo, naquela data. Fui-lo com todo prazer, pensando que eu iria ver o meu pai. Mas eu passei pela sessão sem vê-lo e sem mesmo sentir a sua presença. Ao me vestir, eu novamente senti a sua presença, e a mensagem, dada na mesma forma poderosa, foi a de que ele já era digno de entrar no templo, e ela queria que eu fosse com ele. Era uma doce mensagem. Ela expressou volumes que ele se havia preparado, arrependeu e agora era digno de entrar no templo. Como resultado, eu sabia que ele tinha aceitado e se beneficiado das nossas ordenanças em seu nome. Isso foi e é um conforto para mim. Um dos maravilhosos entendimentos eu ganhei de minha primeira experiência quase morte foi em relação à minha irmã mais velha que engravidou aos 16 anos. Eu nunca tinha entendido o poderoso efeito que isso teve sobre ela ou sobre o resto de minha família. Enquanto eu estava vivendo aqueles momentos, eu tinha somente a minha perspectiva. Eu era o terceiro filho e o meu auto-atribuído papel em nossa família foi o de pacificador. Eu tentava manter a harmonia na nossa família, inserindo-me em tudo, incluindo coisas que não eram da minha conta. Eu vi que o meu juízo dela e de suas circunstâncias não era correto, embora eu estivesse tentando manter a paz. Eu vi o impacto que a gravidez teve no meu irmão mais velho. Assisti a ele ter uma longa caminhada de 3 a 4 horas. Eu experimentei o que ela estava pensando e sentindo e que ela sentia que tinha fracassado com ela e com o resto de nós, de alguma forma. Eu percebi, pela primeira vez, que ele decidiu naquele momento e lugar, a fazer mudanças em sua própria vida, de modo que ele jamais nos desapontasse. Eu estava tão surpreso de ver como ela estava preocupado com seus irmãos e irmãs, e assumiu responsabilidade por nós. Eu ignorava a intensidade de seus sentimentos até que os vi na revisão da minha vida. Isso deu-me grande empatia e respeito por ela. Também senti a dor da minha irmã e todos os motivos para a sua dor. Eu não estava ciente, até ver naquela visão, que a minha mãe e os pais do pai do bebê os tinha levado em um carro para Las Vegas para casar os dois. Eu via a dor e a tensão no carro enquanto viajávamos. Eu vivi os acontecimentos com ela de uma forma que nem mesmo os mortais presentes poderiam ter experimentado. Foi a primeira vez que eu realmente entendi minha irmã e me condoei por ela. Eu vi o meu jovem impacto sobre ela e como ela se sentiu banida, rejeitada e julgada por mim e pela sua família. Tive grande empatia por ela e isso gerou ternura na nossa relação pelos anos que se seguiram. Eu perguntei à minha mãe e irmã anos mais tarde para confirmar aquilo que eu tinha visto. Minha mãe e irmã ambas reconheceram que aquele havia sido de fato um casamento à ponta de espingarda. Esta confirmação deu-me um rico senso de compaixão e proximidade com a minha família. Foi uma ampla ilustração do impacto da minha vida na deles e por que nossas vidas são hoje da forma como são. Meu amigo, o valentão. Eu tinha medo, em minha juventude, dos valentões da escola, especialmente do Rick. Ele era um ano mais velho, maior, e simplesmente malvado. Ele parecia ter prazer em me aterrorizar. Pelo menos uma vez por semana, de que me batia ou fazia algo agressivo e malvado comigo. Eu ia para casa com muitos machucados e olhos roxos por causa dele. Naqueles dias os adultos achavam melhor que os meninos resolvessem seus próprios problemas e aprendessem a defender-se sozinhos, e a minha mãe e avós incentivaram-me a aprender a me defender em vez de interferirem na minha vida. Até que, na 5ª série, finalmente tive a coragem de revidar. No repasse da minha vida, eu vi aquele dia. Eu também vi minha recém-descoberta coragem dessa perspectiva, que incluía o horrível abuso que ele próprio recebia de seu pai. Quando enfrentei ele que revidei, ele mudou totalmente sua forma de pensar sobre o seu mundo. Eu vi que ele se sentia impotente e vítima dele próprio. O meu pequeno ato de coragem lhe mostrou que ele não estava em controle. Ele nunca mais me perseguiu nem a qualquer outra pessoa novamente. Ele foi alterado por essa experiência. Ele se tornou meu amigo porque eu tinha inconscientemente lhe dado a chave para libertar-se da sua própria tirania. A nossa nova amizade permitiu que Rick resolvesse os conflitos de relacionamento com seu próprio pai. Ele ganhou mais coragem para enfrentar seu pai por causa de minha ação. Assim como Rick parou de me atacar, seu pai parou de abusar dele. Quando Rick se recusou-se a submeter-se, o seu pai de fato foi embora pouco tempo depois. Perceber o impacto que a minha amizade causou nele foi uma revelação para mim. Eu nunca tinha suspeitado que houvesse qualquer motivação para suas agressões exceto malvadeza. Após a visão, eu entendi por que ela estava descontando sua frustração em mim e em outros. No repasse da minha vida eu aprendi que tudo isso foi divinamente concebido,
Que ambos precisávamos desta estreita relação, e ela tinha que começar com suas agressões, a fim de curá-lo. Eu vi que eu tinha concordado em tudo isso antes de nosso nascimento. Nossa amizade, divinamente pré-ordenada, teve um impacto duradouro na sua cura, em seu relacionamento com a família e sobre mim. Eu não teria aprendido essas coisas sem ela. O que eu aprendi, vendo tudo isso, foi que nosso relacionamento foi projetado por Deus e teve um impacto significativo sobre nós dois. Ambos mudamos. Parei de ter medo de valentões e da vida em geral. Não só minhas ações iniciaram a cura do seu abuso, mas sua parte na minha vida iniciou a minha cura também. Percebi que o medo não era necessário e que eu podia me defender e, até mesmo, fazer amigos por causa da minha coragem. Essa descoberta ainda me influencia até hoje. Nosso relacionamento foi pré-ordenado e projetado por Deus para nos salvar. Em meu pensamento hoje, valeram apenas poucos hematomas que me custou. A última coisa que fizemos antes de Rick formar-se e mudar-se, foi encenar o musical Oklahoma. Ele fez o Jude e eu fiz o Curly. No musical, Jude e Curly são apaixonados por Laurie. Curly confronta Jude sobre sua malvadeza com os outros e eles ficam mais ou menos amigos. Mas depois Laurie concorda em se casar com a minha personagem, Curly, e Jude invade o casamento e ameaça Curly com uma faca. Na briga que se segue, Jude cai sobre sua faca e morre. Curly, é claro, fica com a garota. A peça era uma metáfora do nosso relacionamento, o que não escapou de nenhum de nós. Muitas vezes tenho perguntado por que razão Deus permitiu-me ver essa repassagem da minha vida, sabendo que eu não estava realmente morrendo. Eu achava, antes dessa experiência, que você via sua vida repassada apenas uma vez, quando você realmente morre. Perguntei-me por muitos anos por que Deus me daria este poderoso entendimento da minha própria vida e, em seguida, enviar-me novamente à mortalidade. Nossos relacionamentos vêm de Deus. A verdade é que ver estas coisas mudou a minha vida para sempre, e me deu uma nova perspectiva sobre todos os meus relacionamentos e o propósito da minha própria vida. Não acredito que eu poderia ter feito tudo o que eu tinha prometido fazer sem estas experiências. Na verdade, estou certo disso. Agora sei que os relacionamentos não são apenas acontecimentos causais ou coincidências. Todos esses eventos acontecem para finalidades divinas. Eles ensinaram-me que Deus realmente nos abençoa nos detalhes de nossas vidas. Essas interações e relacionamentos, quem pode parecer aleatórios no momento, são designados para abençoar e aperfeiçoar a nossa vida. Desde essa intensa revisão da minha vida, tenho olhado para a vida e os relacionamentos como se fossem um quebra-cabeças, ciente de que todas as coisas e as relações têm impacto divino. A minha pergunta desde então foi: onde está o propósito divino deste momento presente, deste evento, desta relação, ou dessa pessoa entrando em minha vida? O que tenho para aprender com essas interações e essas pessoas que entram ou saem do palco da minha experiência? Comecei a orar para que Deus revelasse estas coisas a mim e que Ele me guiasse para abençoar essas pessoas, em vez de deixar-me vaguear sem saber, através de suas vidas. A minha oração tornou-se: deixa-me ser a tua voz, deixa-me ser as tuas mãos, deixa-me estar conscientemente envolvido, para que eu possa ser inspirado a fazer a tua obra em suas vidas. Eu tenho pessoalmente, falhando nesse propósito às vezes, mas, conforme amadureci, minha capacidade aumentou gradualmente e minha resolução firmou-se. Desta perspectiva da minha vida revista, alguns acontecimentos da minha vida, que eu achava que eram simples ou banais, resultaram ser significativas e propositadas aos olhos de Deus. Deus realmente conta cada momento de nossas vidas e, se deixarmos que Ele nos guie, esses momentos se tornam eternamente significativos. É interessante para mim que o impacto negativo das minhas ações sobre as pessoas não era o tema da revisão da minha vida. Ela estava lá, e eu vi, mas isso parecia menos importante do que o bem que eu fiz e sua reação em cadeia nessas vidas. Quando eu vi as partes negativas da minha vida, a mensagem para mim não era o quão ruim eram, mas que, se eu desse continuidade a esses comportamentos, eles potencialmente teriam me afastado do trabalho específico que o Senhor tinha para eu realizar em minha vida. Não era condenatória, apenas instrutiva. Para alcançar o meu potencial máximo eu precisava cumprir com os compromissos que eu tinha feito na minha vida pré-mortal, senão eu não cumpriria com os objetivos da minha vida. Tenho de lembrar-me de que Deus não estava mostrando a revisão da vida a alguém que estava deixando a mortalidade, de modo que a minha experiência pode não ter enfatizado meus erros, mas no sentido de incentivar e ensinar-me. Tenho a sensação de que se eu tivesse realmente morrido,
Não teria havido propósito em me alertar e o peso dos meus atos negativos seriam de maior consequência. Descobrir os convênios que fizemos na premortalidade para cumprir na Terra é uma descoberta que se desdobra continuamente. Às vezes só podemos ver um pequenino passo adiante, e outras vezes somos abençoados com uma ampla visão do que nos tornaremos e do que faremos. Eu estava sendo ensinado de que eu tinha de escolher deliberadamente permanecer no caminho que Deus colocava diante de mim, não importa como isso chegasse ao meu conhecimento, fazendo tudo corretamente tanto quanto soubesse fazer. Já que eu não estava morrendo de fato, o grande efeito da revisão da minha vida foi mostrar-me que eu tinha a escolha fundamental da minha vida. Eu estava livre para escolher o que quisesse, no entanto, minhas escolhas iriam ou levar-me para a luz ou deixar-me na escuridão. Aprendi também que as nossas vidas estão todas registradas em algum lugar, detalhe a detalhe, sem falha. Tudo o que fazemos interessa, nada é apenas trivial. Tudo é profundamente significativo. A vida tem um sentido e é cheia de propósito. Nossas vidas importam. Eu aprendi a não minimizar o que está acontecendo na minha vida. Tento ver tudo o que faço como sendo de valor eterno. Eu aprendi e me disciplinei a acreditar que eu não sou apenas uma simples pessoa com pouco valor ou impacto sobre o mundo. Tudo o que fazemos tem importância, e Deus está envolvido nos detalhes de nossas vidas. Eu acredito que se pode dizer até mesmo que ela está nos detalhes minuciosos de nossas vidas. Eu costumava pensar que Deus era um Pai divino e firme que nos enviou à Terra apenas dizendo, vá, e vamos ver como você se sai depois de morrer. Mas a verdade é que para Ele, e seus anjos, nós somos mesmo a sua obra e a sua glória. Somos o que Ela está fazendo. Somos o que Ele é. Eu aprendi que a família, irmãos e irmãs, primos e tios e tias têm propósito divino. As filiações e parentescos. Mesmo que seja mais fácil criticar ou ignorar as pessoas, na verdade esses parentescos são cheios de propósito. 11. Eu aprendi que realmente existe um processo de voltar e relatar na nossa vida presente, o qual não utilizamos corretamente. Eu recomendo que nos habituemos a fazer isso nas nossas orações 19 diárias pessoais e em família, bem como em nossos relacionamentos, que pratiquemos o voltar e relatar. Isto é o que o Senhor me pediu que fizesse hoje, isso foi o que eu fiz, e isso foi o que aconteceu e, em seguida, suplicar pela intervenção eterna nos detalhes. Aprendi que toda a nossa existência é desse modo. Deus dá-nos algum elemento necessário para a nossa jornada, mesmo antes de nascermos, então Ele dá-nos tempo para explorar e experimentar a vida, e, em seguida, Ele exige de nós um relatório. Agora, Ele nos deu um corpo e uma experiência mortais, e todos nós seremos requeridos a apresentar um relatório. A contabilidade das nossas vidas vai ser nos muitos pormenores, pois nossos próprios corpos contam a história das nossas vidas. Cada parte de nós tem escrito sobre ela tudo o que fazemos, pensamos, e somos. O Senhor pode ler tudo isso na sua totalidade. Ele pode e vai nos ler como um livro, para Ele está tudo dentro de nós, escrito em nossos próprios ossos, coração e nervos. Prioridade e propósito da dispensação 22. E finalmente, aprendi que existe uma prioridade e propósito para cada dispensação, porque estamos aqui neste momento. Não é fortuito. Não é por acaso. É divinamente arquitetado. Quando nós fizermos o nosso relatório final, vamos ver uma vez mais todas as razões por que nós viemos para a Terra agora, os propósitos interativos e convênios que fizemos que destinaram cada um de nós à Terra no nosso momento e local específicos para fazer coisas específicas. Para nós mortais, esta é uma noção nebulosa, mas a Deus, ela é uma ciência exata, uma matemática divina por assim dizer. Ela registra cada ato de nossas vidas, incluindo sua constante direção, que a maioria de nós ignora. Nós gastamos tanto tempo nos divertindo e agradando a nós mesmos que não percebemos plenamente o quão verdadeiramente importante é para Deus cada momento e cada interação. A maioria de nós está de tal maneira aprisionada em nossas próprias vidas de negócios e lazer, que sequer sentimos a mão de Deus se dirigindo nossas vidas, tampouco conseguimos ouvir a sua voz, que está constantemente orientando-nos. Toda esta informação me veio muito rapidamente enquanto eu estava ali assistindo os médicos tentando reanimar o meu corpo. Todas essas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, e eu poderia concentrar-me em todas elas. Visitando minha esposa em espírito. Tornei-me consciente de que minha esposa estava sentada na sala de espera. Ela havia lido uma revista no momento em que o sistema de alto-falantes começou a bradar código azul. Código azul.
Lynn começou a se preocupar comigo, temendo ser eu que estivesse em apuros. Eu sabia que ela estava preocupada da mesma maneira que eu sabia tudo sobre as enfermeiras e médicos. Eu quis estar perto dela, e eu instantaneamente apareci ao lado dela. Eu aparentemente me movi à velocidade do pensamento. Não me lembro de andar ou passar através das paredes, eu só apareci ali. Toda a minha atenção foi para ela, mas isso não diminui o meu entendimento ou total atenção ao que ainda estava acontecendo ao seu redor no meu corpo. Eu sabia que tinha atravessado duas paredes para estar na sala de espera com ela, mas eu não tive a experiência de passar por elas. Eu estava parado próximo a ela. Eu poderia descrever tudo sobre ela. Eu sabia exatamente o que ela estava sentindo e pensando. Eu sabia o que ela havia lido na revista que ela recém pusera no colo. Ela estava preocupada e desejava que alguém viesse lhe dizer que eu estava bem, que não era uma parada cardíaca. Eu pensei, aqui estou. Estou morto e fora do meu corpo, e eu não consigo sequer me comunicar com você. Eu senti empatia pelo seu medo e dor, mas fui surpreendido com um dilema, até um pouco engraçado. Eu podia vê-la e ouvir seus pensamentos, mas eu não poderia falar com ela de uma forma que ela pudesse compreender. Lembro-me de pensar, como é que eu vou fazer você saber que eu estou muito bem, embora já não esteja vivo? Comecei a me perguntar se ela seria capaz de sentir-me, ou me ouvir talvez, se eu passasse através dela. Pedi a ela na minha mente se eu poderia ter a sua permissão para passar por ela. Mesmo ela não estando consciente de mim, o espírito respondeu, sim. E eu instintivamente sabia que tinha que ter a sua permissão para fazer isso. Eu entendi isso, mas não tenho certeza por que ou como. Não até então, mas depois eu comecei a entender que entrar no corpo de outra pessoa é muito invasivo, e um espírito justo procura sempre permissão se tiver necessidade. Maus espíritos esperam por oportunidades quando estamos espiritualmente fracos ou depois de nós ter tornado vulneráveis por desobediência às leis de Deus, e eles entram em nós num ato de violência espiritualismo. Após o seu espírito responder que eu podia, eu me movi através dela, e imediatamente entendi a diferença entre o seu corpo físico e o seu corpo espiritualismo. O seu eu físico não tinha consciência de que eu estava interagindo com ela. Sua pessoa espiritual, no entanto, estava plenamente consciente de mim e do que eu estava a tentar fazer e dizer. O problema foi que, como a maioria dos mortais, ela estava apenas consciente do seu corpo físico, cativa a ele, por assim dizer, e não estando em sintonia com seu espírito nesse momento de sua vida. Eu percebi que mover-me através dela não adiantava nada em minha tentativa de me comunicar com ela. Ao passar por ela, eu aprendi muitas coisas sobre como sua experiência de mortalidade tinha sido, como é que se sente como mulher, de ser amada, de ser protegida, e agora de sentir receio pelo seu protetor. Eu entendi completamente, incluindo como era ter os nossos filhos e filhas, e como era difícil viver com as minhas doenças e dificuldades. Anjos entre nós. Lina estava sentada em uma sala de espera lotada. Depois que passei por ela sem ter efeito, comecei a olhar ao redor do quarto. Eu podia ver que havia muitas pessoas espirituais no quarto junto com os mortais que ali estavam. Os mortais pareciam muito diferentes das pessoas em espírito. Mortais têm um aspecto sólido e parecem estar completamente inconscientes de tudo o que é espiritual acontecendo em torno deles, fazendo-os parecer quase sem inteligência. Espíritos de pessoas são semi-transparentes. Eu podia ver através deles de alguma forma, e eles pareciam estar cônscios de minha presença e dos outros espíritos no quarto. Alguns não ficaram felizes por eu poder vê-los, mas ainda assim continuavam interagindo com os mortais e com outros espíritos, ao se ocuparem de suas tarefas. Todos os espíritos pessoais que eu via estavam em volta dos mortais, observando-os ou tentando ganhar sua atenção para eles influenciá-los de alguma forma. Haviam outros espíritos andando dentro e fora da sala de espera. Eu podia vê-los, e eles podiam me ver. Eles por vezes reconheciam minha presença ou andavam em torno de mim em vez de através de mim. Há espíritos que ainda não percebem que já estão mortos, ou que se recusaram a aceitar esse fato. Estes eram bastante peculiares para mim, pois eles tentavam ao máximo agir como um mortal, apesar de ser claro para mim e a todos os outros espíritos presentes que eles estavam mortos. Eu podia compreender por que eles não sabiam que estavam mortos. Estar morto e ser um espírito desencarnado é uma existência realismo. Você continua a pensar como sempre o fez. Você ainda ama e odeia tal como antes de sua morte. Você pode ver as pessoas, espíritos e o seu próprio corpo. Você pode tocar as coisas espirituais e os seres espirituais e senti-los. Portanto,
É uma real e concreta forma de existência, embora as coisas mortais, como no caso de paredes e mobiliário, possam ser vistas e percebidas, elas não podem ser manipuladas por espíritos. Não tenho certeza se todo espírito tem a mesma percepção espiritual que eu tinha, mas eu sabia suas novas vidas eram reais para eles, ainda mais reais, de certa forma, porque eles podem vir e ir para lugares muito rapidamente e caminhar através de paredes e fazer as coisas que os mortais mal podem imaginar. Sendo recém-desencarnados eles sentiam a morte conforme haviam suposto que experimentariam, em que você de repente ficava inconsciente e não existente para sempre. Assim, eles não estavam mortos de acordo com o seu entendimento anterior do que constitui morte. Esses espíritos estavam reunidos ao redor dos mortais, conversando com eles, como que achando que os mortais pudessem escutá-los. Mas os mortais eram completamente inconscientes deles, assim como minha esposa não me percebia. Esses espíritos desencarnados estavam tentando obter a atenção dos mortais por várias ações, incluindo gritar com elas. Esses espíritos estavam vestidos como mortais. Eles tinham pouca glória ao redor deles. Comecei a considerá-los espíritos recentemente desencarnados. Os espíritos que tinham falecido recentemente mantinham a aparência, a maneira de vestir, e a forma que tinham quando eram mortais porque lhes pareciam ainda não acreditar que estavam mortos. Um espírito do sexo masculino estava falando a uma jovem que parecia ser sua filha. Ela estava zangado sobre seus negócios, e como ela os estava manejando. Ela estava gritando com ela, você precisa me ouvir. Só que ela não tinha ideia de que ela estava mesmo ali. Ela agia como se ela o estivesse apenas ignorando, e isso parecia enfurecê-lo ainda mais. Ela era muito exigente de que ela fizesse certas coisas com o seu negócio e a sua propriedade, e estava perturbado porque ela estava fazendo tudo errado em sua opinião. Haviam outros espíritos que tinham aceitado seu novo estado alterado e tinham embarcado na obra de Deus para fazer o seu trabalho de acordo com a sua vontade. Estes anjos tinham sido enviados de volta por Deus para ajudar os seus entes queridos através deste momento difícil. Eles tinham uma distinguível luminescência ao redor deles, o que imediatamente me confirmou que eles eram bons e que estavam a serviço de Deus. Estes anjos estavam vestidos de forma diferente. Alguns anjos usavam túnicas enquanto outros usavam roupas à moda antiga, típicas de quando eles tinham vivido. Eles estavam ali para ajudar os mortais com as coisas que estavam acontecendo. Alguns foram enviados para auxiliar e preparar os mortais para sua própria morte. Estavam falando palavras de conforto, dando instruções e ensinamentos. Embora os mortais pareciam ignorar a seus ajudantes, se eles estivessem a ouvir com o coração, eles seriam consolados, e começariam a iluminar-se da mesma forma que os anjos que os estavam ajudando. Alguns desses bons anjos estavam ali ministrando pelos espíritos que não conseguiam aceitar a própria morte. Esses anjos estavam vestidos em túnicas brancas e eram gloriosos à vista. Eles acompanhavam os espíritos desencarnados e confusos, falando com eles quando conseguiam sua atenção e os envolviam em sua glória. Eles tinham alegria em seus trabalhos e na finalidade de suas ações. Estavam ali comissionados por Jesus Cristo. Pelo que entendi, todos estes anjos eram familiares daqueles a quem eles tinham sido enviados. Alguns eram ancestrais próximos, tais como pais ou avós. Outros eram de muito tempo atrás. Eu era apenas um novato em observar espíritos, e desde essa ocasião tenho aprendido muito mais sobre eles e como eles agem. Já sei que existem classes de anjos e níveis da justiça entre eles. Isso é visível a olho nu quando se está familiarizado com seres espirituais. Assim como eu poderia dizer tudo sobre os médicos e enfermeiros que estavam trabalhando no meu corpo, eu poderia dizer tudo sobre cada um desses espíritos. Foi assim que eu soube que eles eram membros da família. Eu aprendi que quando você nasce, seu espírito toma a forma do corpo que é nascido e honra essa forma que foi dada a eles por Deus. Embora eles possam mudar de forma ou aparência se Deus assim o desejar, eles sempre voltam à sua forma natural, que é a forma do seu antigo corpo. Aprendi também que os maiores dos anjos, aqueles com mais glória e maior poder, podem ocultar sua identidade, a fim de que uma pessoa como eu, com pouca experiência, não consiga saber qual a sua missão, quem eles eram, ou qualquer coisa sobre a sua história. Encontrei-me com alguns destes anjos mais elevados na sala de espera ao administrarem em seus encargos. Também havia maus espíritos no quarto. Eles estavam ali para seduzir mortais, perturbar o trabalho dos anjos, e causar qualquer dano que pudessem. Sentia muito prazer em sua malignidade. Esses espíritos não tinham luz ao seu redor,
mas pareciam emanar escuridão. A esses espíritos maus eu não podia ler. Eu sabia algumas coisas sobre eles, mas não sua identidade e história. Eles me deram uma má sensação mesmo de olhar para eles. Eles pareciam ser capazes de alterar sua forma e assumir alguma outra forma se desejado. Percebi que um espírito que nunca foi mortal não tem forma espiritual definitiva. Eu vi alguns desses maus espíritos aparecem como uma criança, outros como um homem de terno ou como uma moça bonita. Tornou-se evidente para mim que espíritos não nascidos podem optar por sua forma, assim como Satanás fez no Jardim do Éden, aparecendo na forma de uma serpente. Esta foi a primeira vez que eu percebi que os espíritos que nunca irão receber um corpo físico têm a capacidade de aparecer em qualquer forma que escolherem. Eles podem assumir a aparência de uma pessoa viva se isso os ajudar a enganar ou a cumprir suas atribuições. Eles podem aparecer na imagem de um avô, um profeta falecido, ou a esposa de alguém se isso ajudar em sua mentira. Eles procuram fazer grandes danos, tanto quanto possível, e eles não gostavam de que eu podia vê-los. A maioria dos espíritos do mal estavam ali numa missão. Eles estavam tentando criar medo, confusão e angústia, qualquer coisa que impedisse os mortais, a quem foram designados, de ouvir as mensagens dos anjos de luz, que também estavam ali. Eles não só falavam com os mortais para afligi-los, mas eles riam e zombavam deles e se deliciavam com sua dor e medo. Se eles pudessem convencer a um outro mortal a levantar-se e torturar ou atormentar uma determinada vítima, eles teriam feito isso no instante. Eles eram malignos além de qualquer definição do mal eu tinha jamais concebera. A maioria destes maus espíritos estavam ali por designação do seu mestre. Eles não estavam apenas a vaguear pela terra, à procura de maldade para fazer. Quando eles perceberam que eu podia vê-los, eles se afastaram de mim, por vezes desaparecendo e reaparecendo em uma parte diferente da sala. Percebi que poderia comunicar-me com eles, mas eu tinha pouca vontade de fazê-lo, e eles se recusaram a fazer mais do que olhar para mim antes de se afastarem. Os bons anjos, aqueles que refugiam com luz, reconheciam-me com um aceno ou sorriso e por vezes me permitiam breves vislumbres daquilo que estavam fazendo ali na sala de espera, mas, em seguida, eles rapidamente retornavam à sua atribuição. Eu sabia que os maus espíritos podiam ver-me porque me evitavam. Mas os espíritos desencarnados, os mortos que se recusavam a reconhecer a sua própria morte, nem mesmo pareciam ver-me, nem tentavam comunicar-se. Eu acredito que eles podiam me ver, porque vários deles desviavam em torno de mim, mas eles não falavam comigo, semelhante ao modo como as pessoas agem neste mundo, quando perto uns dos outros. Encontrei-me com espíritos naquela experiência, no hospital naquele dia, que não tinham aprendido esta simples lição do valor eterno da sua própria vida. Eles ainda estavam tentando proteger seus bens, companhias e contas bancárias e garantir que as suas coisas ainda eram deles. Eles ainda estavam cativos ao redor, recusando-se a passar para a próxima parte da sua própria jornada porque eles nunca tinham aprendido a confiar em Deus e sacrificar as suas possessões mundanas em obediência à vontade de Deus para eles. Eles não reconheciam nem falavam com os anjos enviados por Deus para ajudá-las a avançar em suas novas vidas. Eles pareciam nem mesmo vê-los, embora eu pudesse ver e ouvi-los claramente. Eu pude ver que antes de sua morte, essas pessoas não tinham aprendido a ouvir ou reconhecer a direção que Deus deu-lhes enquanto eles estavam vivos, e depois da sua morte aquela surdez para as orientações de Deus persistiu. A mesma cegueira, teimosia e desobediência de mortalidade simplesmente os seguiu no mundo dos espíritos. Talvez devêssemos nós perguntar, temos feito aquilo que viemos à Terra fazer? O outro lado está sempre intervindo para nos ajudar a aprender o que é preciso aprender, para que possamos realizar nossa missão na vida. Nós fomos enviados aqui para realizar o nosso trabalho, para curar as feridas das gerações passadas, e abençoar aqueles que nos seguem. Os espíritos malignos estão constantemente a tentar sabotar nosso caminho designado. Durante todo esse tempo vendo e compreendendo os vários espíritos na sala de espera, fiquei ciente do que estava acontecendo com meu corpo na sala de procedimentos. Os médicos e enfermeiros ainda estavam trabalhando febrilmente sobre mim, injetado meu coração com adrenalina, e o meu corpo começou a reviver. Eu podia sentir-me chamando, exigindo que eu voltasse para ele. Eu deixei minha esposa e voltei andando pelo corredor que tinha percorrido inicialmente. Uma voz diferente da minha me informou que eu precisava voltar ao meu corpo rapidamente. Eu disse para mim mesmo, eu preciso voltar para o meu corpo. E virei-me,
caminhando através da parede para a sala de procedimentos. Eles ainda estavam trabalhando em mim, tentando reavivar-me. Eu estava passando por um processo semelhante ao que senti quando saí do meu corpo, mas ele não estava preparado, e eu achei a experiência excruciante. Tentei continuar, mas era assustadoramente doloroso. Abandonei o meu corpo da mesma forma que antes, para fora da parte inferior da mesa e voltei-me ficando em pé ao lado do meu corpo. Os médicos ainda estavam fazendo ressuscitação e trabalhando em mim. O Ministério dos Anjos. Eu olhei ao redor e vi 3 pessoas no quarto, em pé, de frente para mim, do outro lado do meu corpo. Eles estavam olhando para mim, não o meu corpo, mas diretamente para mim, com expressões de grande interesse. Os 2 à esquerda e à direita eram anjos que outrora tinham sido mortais e que agora estavam acompanhando o espírito entre eles que ainda não tinha nascido. Eu soube instantaneamente que eles o estavam treinando. O anjo da esquerda era magro com uma espécie de cavanhaque cerca de 3 polegadas de comprimento, branco como a neve. Eu sabia que ele vivera até mais de 80 anos. Por causa da capacidade que já expliquei, de saber tudo sobre outros espíritos imortais, enquanto naquele estado, eu sabia quem ele era. O anjo da direita era um homem mais jovem. Ele tinha vivido na Terra mais tarde do que o primeiro anjo. Esses 2 anjos eram meus ancestrais. Eles não se identificam, mas eu sabia que eles eram parentes sanguíneos. Eles estavam protegendo a vida de meu corpo sobre a mesa de operação. Estes 2 antigos anjos pareciam preocupados e não mostravam muita emoção. Ambos tinham cabelos brancos e uma aura de sabedoria, luz e justiça. O jovem do meio era uns 20 centímetros mais alto do que os outros 2 anjos. Ele era magro mas forte. Ele não tinha barba. O seu cabelo era escuro. Tinha olhos castanhos penetrantes e uma aura de brandura. Ele ainda não tinha nascido, mas eu senti seu profundo amor por mim, que brotava dele para dentro de minha alma. Ele estava muito preocupado comigo nessa situação de emergência e não possuía a confiança e serenidade dos outros 2 anjos. Os 3 anjos falavam um com o outro não verbalmente. Eu podia ouvi-los. Os anjos instrutores confortavam o mais jovem. Está bem. Está tudo bem. Não há necessidade de se preocupar. Estamos aqui para garantir que Spencer retorne ao seu corpo. Tenha fé. Todos os 3 homens manifestavam amor e preocupação por mim. Eu sabia que eles estavam lá por mim, que eu era o seu interesse e a sua ocupação, e que eu era família para eles. Quando eu finalmente retornei ao meu corpo, não me foi permitido lembrar de suas identidades. Mas penso ter identificado todos os 3 indivíduos pelas fotos de família na genealogia em minha posse. O anjo à minha esquerda era James Henry. Ele era o meu trisavô. O anjo da direita foi seu filho Aaron Henry, meu bisavô. Eles pareciam exatamente como nas suas fotos antigas. O espírito no centro ainda por nascer era o meu futuro filho, Spencer Jr. Eu não fui capaz de identificar o meu filho Spencer até ele chegar ao final de sua adolescência, e percebi um dia que ele se parecia exatamente como o anjo ao centro. Incluindo eu, haviam 4 gerações da família naquele quarto. Conforme eu olhava para eles foi-me dado a entender que é uma responsabilidade familiar servir como anjos ministradores. Trata-se de uma responsabilidade familiar curar, ensinar, ministrar, proteger e preservar os parentes e relacionamentos em convênio no mundo espiritual e no mundo mortal. Esta é a sua primeira responsabilidade como espíritos falecidos. Até que o trabalho seja feito, até que as relações familiares são preservadas e seladas, outras coisas devem aguardar. Eles foram ao hospital para me ajudar porque o meu trabalho na mortalidade ainda não terminara e, de uma forma que eu só fui entender muito mais tarde na minha vida, a continuidade da minha vida era importante para a nossa família e para eles pessoalmente. O meu filho por nascer estava particularmente envolvido na continuidade da minha experiência mortal, mas havia muito mais para ele se preocupar de que seu próprio nascimento. Ela estava agindo pelo seu amor ao Salvador e sob a sua orientação ele estava ali comigo num momento de necessidade. No mundo dos espíritos dos falecidos, o ensino do Evangelho para as gerações passadas 13 deve vir de almas justas que o receberam durante suas vidas. Em outras palavras, você precisa receber o Evangelho aqui na Terra antes de poder ser um missionário e ministro para aqueles que partiram antes de você que, por qualquer motivo, não abraçaram o Evangelho durante a sua existência mortal. Esta é uma das razões pelas quais os justos que partem são acolhidos com alegre recepção no céu, porque algumas destas gerações anteriores têm esperado por um longo tempo até um descendente deles abraçar o Evangelho de Jesus Cristo.
Por isso, os espíritos dos mortos ficam entusiasmados quando nós recebemos as ordenanças e autoridade do Evangelho e, em seguida, completamos a nossa existência mortal e o retornamos para que possamos ensinar-lhes e levar as bênçãos do Evangelho para eles do outro lado do véu. Apesar de termos apenas pouca noção de como o Evangelho funciona do outro lado do véu, lá é quase uma imagem em espelho de tudo o que fazemos aqui. Toda ordenança que tentamos conferir aqui tem uma ordenança correspondente no outro lado do véu. Costumamos falar dos falecidos em termos de aceitar ou rejeitar nossos trabalhos em seu nome. Sua aceitação constitui uma ordenança em seu mundo. É uma das grandes urgências daquele mundo ficar em dia com o trabalho aqui na mortalidade. O calendário está avançando tão rapidamente que os justos falecidos estão frequentemente apressados para concluir suas tarefas, e eles têm pouco tempo para prestar atenção às coisas menores. No grande círculo das coisas, a maioria das bênçãos dadas aos mortais também vem de seus falecidos justos. Quando oramos por uma grande bênção, necessidade, ou cura, Jesus Cristo envia os nossos ancestrais justos como anjos dois ministradores para dar a bênção. Se não temos nenhum antepassado justo, então as bênçãos devem ser ministrados por outros obreiros justos de lá, os quais são escassos. Quaisquer anjos que forem capazes de ministrar essas bênçãos agem em primeiro lugar por suas próprias famílias e, em seguida, são designados para abençoar outros. Isso significa que as nossas bênçãos podem ser adiadas ou parecem chegar em cima da hora. Eles estão muito ocupados trabalhando para estabelecer os relacionamentos e para proteger e abençoar-nos. Familiares falecidos estão assistindo, esperando e guiando-nos no cumprimento dos nossos deveres mortais justos para que possamos voltar e ensinar e abençoá-los. Aprendi também que é uma grande bênção ter nascido em uma família no qual as pessoas que morreram antes foram homens e mulheres justos e poderosos, selados em relacionamentos por convênio, geração após geração. Eles têm um poder maior para abençoar e guiar mortais. Foi-me dito para tentar voltar para o meu corpo. Não tenho certeza se foram os 3 anjos que instruíram o meu próprio pensamento, mas levantei-me, tentei e, mais uma vez, vi-me rechaçado da forma mais dolorosa. Estou certo de que se corpos espirituais pudessem ser feridos, que experiência teria me causado uma grande lesão. No entanto, eu fiquei ileso e não houve dor persistente exceto a memória dela. Mas uma vez eu me encontrei ao lado mesa da enfermaria, olhando para o meu corpo. O poder da queda. Uma das mais profundas descobertas que tive desta experiência foi ver a diferença entre o meu corpo espiritual e aquele corpo doente deitado ali em cima da mesa. Esta foi a primeira vez em que eu tinha experimentado a justaposição entre o meu eu espiritual e o meu eu mortal. Eu estava ciente do crescimento de que meu corpo mortal carecia a fim de alcançar o potencial do meu espírito. O meu espírito era eterno, inteligente, perspicaz e poderoso. O meu corpo estava danificado, sujeito à morte, mentalmente lento e, em comparação com o meu espírito, ignorante de quase tudo espiritual e fraco em todos os aspectos. Foi então que comecei a perceber o quanto nós, mortais, temos caído. Eu aprendi que estamos diferentes de como éramos antes da queda 14. Olhando para baixo sobre o meu corpo, eu sabia tudo sobre ele, quanto tempo ainda falta, e quanto crescimento e exposição à verdade são necessários a fim de ser terminado ou concluído, para ser capaz de receber tudo o que o Pai tinha preparado para ele receber. Isso ficou muito claro para mim. Eu entendi todas as alterações que meu corpo precisava experimentar para tornar-se apto a regressar à presença do Pai, e parecia quase impossível de realizar tudo isso na curta duração da mortalidade. Esta primeira experiência fora do meu corpo criou a recordação e refrescou minha memória de quem eu era e quem eu poderia tornar-me através de escolhas obedientes. Então fiz um compromisso, um convênio se preferir, entre mim como espírito e o meu corpo, de que eu faria tudo o que eu tivesse que fazer, para permitir que o meu corpo pudesse receber todas as alterações, aperfeiçoamento e a santificação necessária a fim de retornar ao Pai comigo dentro dele. Enquanto apenas no meu espírito, eu era puro, completo, conhecedor, e eu sabia exatamente quem eu era e de onde eu viera. O meu espírito era a imagem de Deus e eu sabia disso claramente. O espírito não tem um completo véu do esquecimento quando se liberta do corpo. Eu sabia que vindo o Pai tinha todo o potencial para me tornar como o Pai. Quando eu estava em espírito, eu tinha todas essas coisas, e não houve qualquer questionamento ou dúvida sobre qualquer coisa. O meu eu espiritual queria apenas fazer a vontade de Deus e nada mais. Mas no corpo,
Eu era prejudicado por cegueira espiritual e fraqueza moral, e eu estava cego pelas imperiosas exigências da carne. Eu era cheio de dúvidas, incertezas, orgulho, corrupção, egoísmo e desejos maus. O pior de tudo é que eu não lembrava de nada da minha vida prévia com o Pai, não fazia a menor ideia de quem eu realmente era. A contradição entre as minhas duas identidades era esmagadora e paralisante. Entendi que essa disparidade era resultado da queda do homem e que eu tinha que superar essas coisas pela obediência ao Evangelho e leis de Cristo. Na minha experiência seguinte fora do corpo, a qual relatarei mais adiante neste livro, eu vi todos os sofrimentos, provações e lutas que eu precisava enfrentar para refinar esse corpo mortal a fim de realmente chegar ao estado que eu tinha prometido que eu alcançaria. Com toda a honestidade, depois de ver todos os desafios que eu iria enfrentar, eu não conseguia ver como eu poderia triunfar. O meu ego ficou diluído porque eu imediatamente soube que eu não poderia conseguir de qualquer forma exceto pela plena e eterna graça de Cristo. Tinha que ser pelo milagre da expiação 15, porque eu sabia muito bem das minhas fraquezas para achar que eu, ou qualquer mortal de fato, fosse forte o suficiente para fazê-lo sozinho. E finalmente, na minha última experiência fora do corpo, foi-me mostrado o resultado final de tal caminho, quando e como eu iria eventualmente triunfar sobre todas estas coisas, honrar todos os meus convênios, obedecer todos os mandamentos e finalmente, trazer o meu corpo de volta à presença de Cristo, tendo superado a queda, sendo resgatado por Cristo. Então ela estava pronto para cumprir nossa missão, nossa significando o meu espírito e o meu corpo, nos últimos dias. Antes dessas experiências, eu não tinha ideia de que havia uma distinta preparação para o meu corpo. Eu pensei que eu era o meu corpo, e que eu estava crescendo através das minhas experiências. Aprendi que eu sou de fato o meu espírito, que já tem uma natureza divina e, ao invés de superar o meu corpo, como que castigando até sua sujeição, minha luta foi projetada para elevar o meu corpo para a estatura do meu espírito. Retornarei a essas outras experiências posteriormente. Nesse ponto, eu ainda estava fora do meu corpo no hospital, à espera que o meu espírito entrasse novamente no meu corpo. Explorando o hospital. Decidi que tinha pouco de tempo até que o meu corpo fosse revivido. Eu esperava que ela fosse revivida, principalmente por causa da confiança e palavras dos 3 anjos ali perto do meu corpo, e porque eu não tinha sido chamado para fora do hospital. Eu não tinha visto um túnel de luz ou um mensageiro celeste, o que na verdade eu esperava ver. Por isso, concluí que o meu destino era sobreviver de alguma forma e seguir a vida. Tempo para o espírito se move de maneira diferente do que para um mortal, e mesmo que tenha sido apenas uns poucos minutos mortais, tive tempo para explorar esta incrível situação de estar fora do meu corpo. Decidi experimentar e dar uma olhada em volta. Sei que pode soar frívolo ou que eu não me importasse com a minha vida mortal. A verdade é, eu amava a minha vida, a minha esposa e os meus filhos, tudo isso, e eu não estava desejando morrer. Mas uma outra verdade é que eu tinha estado doente e em sofrimento durante um longo período de tempo, e estar fora do meu corpo era um grande alívio. Senti uma grande paz e uma total ausência de medo. Cada vez que eu tinha tentado voltar ao meu corpo, o senti assustadoramente doloroso. Não existem palavras da língua inglesa para expressar o quão excruciante foi aquilo. O meu corpo estava muito, muito doente e ao mover-me adentro, eu podia sentir que a doença e a dor começam a sufocar-me novamente. Mas, ainda mais do que isso, era tipo como se estivesse me espremendo através de uma pequena abertura sob alta pressão. O processo de reinserção no corpo já era agonizante por si só, e o fato de que ela estava doente e em dor fez toda a experiência ser a mais desagradável de toda a minha vida até então. Portanto, com esta grande capacidade de perceber os pensamentos, até mesmo sua história e futuro, e com uma mente curiosa, naturalmente, eu pensei que poderia muito bem aproveitar os poucos minutos que eu ainda dispunha até o meu corpo chamar por mim para entrar novamente. Até então, eu não tinha nenhum plano para tentar fazê-lo da minha própria vontade. Eu já tinha experimentado caminhar através das paredes e estava curioso por experimentar novamente. Eu me senti confortável fazendo isso, porque eu continuava completamente consciente de que meu corpo estava vivo não importa onde eu estivesse no hospital. Virei-me e caminhei até a parede mais próxima, pousei por um momento, e depois atravessei para a sala ao lado. Eu encontrei-me em um consultório médico, tendo caminhado através de uma mesa de madeira, uma cadeira de madeira, e um sofá de couro. Ouvindo a madeira e as pedras. Me detive por um momento para deixar o fluxo de informações se fixar em minha mente.
Ao passar através da mesa, eu percebi que ela tinha sido feita a partir de 3 árvores. Eu vi cada árvore. Eu as conhecia desde o momento em que sua semente germinou até o momento em que foram colhidas, recortadas e confeccionadas nessa mesa. Não havia um órgão vivo na madeira. Ela era inteligente 16, mas tinha pouca evolução. Ela estava satisfeita por ser madeira, e lhe agradava que alguém a tivesse escolhido para ser moldada nesta mesa. Era tipo escrivaninha e muito bonita. Eu sabia que a escrivaninha compreendia o amor que o artesão tinha colocado em seu trabalho sobre a mesa. A escrivaninha também se sentia pura e digna porque ela nunca tinha sido utilizada em qualquer coisa que ofendesse a Deus. Gostaria de dizer muito mais sobre este fenômeno, de compreender as coisas materiais, mas me faltam as palavras. Eu entendi a emoção e a motivação do homem que a cortara e sabia o seu nome e de tudo mais sobre a sua vida, assim como de todos aqueles que haviam tocado ou utilizado a mesa. Eu entendi tudo o que há a saber sobre o algodão de enchimento no assento e o couro do sofá. Tudo isso me acolhia e tinha prazer em me comunicar sua vida e como ela tinha chegado a ser aquele sofá. Eu entendi os vários animais cujas peles cobriam o sofá, assim como as suas vidas e o seu sacrifício. Eles haviam deixado todas as suas informações em suas peles, mas o espírito da vaca estava em algum outro lugar e não no couro, embora ainda satisfeita e contente com os benefícios para a humanidade que a sua vida e sacrifício tinham prestado. Ela estava feliz porque foi benéfica aos filhos de Adão. O propósito das coisas. Eu poderia resumir desta maneira: todas as coisas sobre a face da terra são aqui colocadas com o objetivo de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna 17 do homem. Algumas coisas estão aqui para alimentar-nos, algumas para confortar-nos, algumas para criar beleza, abrigo, até mesmo remédios. Há algumas coisas que estão aqui para trazer oposição, dor e desconforto. Mas todas elas estão aqui para criar este mundo que exalta o homem. Tudo é do plano de Deus, e nenhuma parte é dispensável. Até mesmo os mosquitos e os vírus são parte do plano. A minha experiência com todas essas coisas não humanas foi a de que elas estão satisfeitas que estão cumprindo a medida da sua criação, e que a recompensa por isso é aceitável e agradável a cada uma delas. Foi impressionante perceber que a vida é muito mais complexa do que podemos imaginar ou conceber enquanto neste corpo mortal. Deus tem providenciado um sistema complexo e inspirado para exaltar-nos. Uma grande parte disso é nos dar a oportunidade de estar em um corpo que o deseja quase tudo ao contrário do plano de Deus. Jesus Cristo nos expõe através do Espírito Santo a tudo o que é verdadeiro, falando para o nosso espírito a cada momento. Temos de escolher entre o bem e o mal. Então, quando nós pecamos, podemos nos arrepender e obedecer suas leis para permitir que a expiação opere por nós. Todo esse processo foi projetado por Deus para trazer o nosso espírito com o nosso corpo em conformidade com as leis de Deus, e para voltar corpo e alma, inseparavelmente ligados, de volta à presença de Deus, para sermos julgados e para prestar um relatório. Foi muito interessante para mim, ver que nossos espíritos vieram para a Terra em um estado quase divino. Eu acho que existem alguns espíritos que vieram aqui com motivações e desejos impuros. Mas eu descobri que o meu espírito só desejava o bem, apenas desejava estar em harmonia com Deus. Era o meu corpo que era escravo da mortalidade, desejando coisas que eram contrárias ao plano de Deus para mim. Quando o meu espírito foi colocado no meu corpo ao nascer, e perdeu todas as suas memórias de minha longa e boa vida antes do nascimento, ela caiu, ou se tornou sujeito à queda do homem, quando ela entrou em meu corpo. Grande parte dos propósitos da mortalidade é sermos afastados de Deus, sendo assim obrigados a aprender a escutar a voz de Cristo e a superar os impulsos do nosso corpo mortal. No mesmo processo, também estamos aprendendo a aperfeiçoá-lo, a ensiná-lo perfeita obediência à vontade de Cristo, e ao fazê-lo, vencemos o mundo e a queda. Para mim, tão inexperiente nas coisas profundas e divinas do mundo espiritual, tudo isso foi delicioso para mim. Eu estava entusiasmado em experimentar estas coisas e sentir amor vindo de tudo que eu tocava, mesmo as pedras, couro e madeira. Me encantava com o amor que eu senti fluindo de mim para eles. Parecia que tudo o que havia sido criado por Deus tinha sua própria história e tinha prazer por eu ser capaz de ouvi-los. Eu apenas ouvi contentamento e o louvor a Deus vindo dessas coisas. Eu descobri que os materiais feitos pelo homem, como aço e plástico, eram mais difíceis de atravessar, e não tinham voz. Eu não podia discernir sua história ou sua história. Eles eram mortos para mim no momento. Eu aprendi mais tarde que eles eram uma parte da vida da terra,
mas não saiba até muito mais tarde como experimentar a Terra. Eu simplesmente não estava pronto para isso na época, e muito pouco preparado quando isso aconteceu já bem adentro do milênio. Comungar com um pedaço de madeira é meio como um cachorrinho pisando nos dedos do seu pé, abanando a cauda, ao recebê-lo com sua adorável almazinha e carinhosa personalidade. Conversar com a Terra é como ter um planeta terriçano em seu 62 corpo, tendo o peso de uma grande, enorme inteligência com um perfeito conhecimento e memória infalível de todo o bem e mal que tem existido na sua face, dos clamores dos sangues justos suando ao longo dos séculos por justiça, da imensa tristeza, paciência divina, e a mais jubilosa alegria na sua redenção final. É como ficar cara a cara com um ser vivente, brilhantemente inteligente do tamanho de um planeta, que ao mesmo tempo ama e se ira, é ansioso e paciente, tendo sido verdadeiro e fiel em todas as coisas. Não é algo para o qual se possa preparar exceto com grande experiência espiritual e divina preparação. Eu estava muito interessado nas rochas e pedra natural, cuja voz era antiga, anterior à formação da Terra. Ela lembrava-se de sua criação e extasiava-se e regozijava-se em ser bela e útil para o homem. Descobri que eu gostava das rochas. Todas elas magnificavam a Cristo. Eu gostava de sua companhia, seu senso de paciência ilimitada e sua adoração eterna a Cristo. Pense nisso, se eu podia desfrutar as rochas, cuja inteligência e arbítrio são tão limitados e menos divinos, quão mais profundo e glorioso são os seres humanos, que são muito mais do que pedras. No entanto, nós não os valorizamos exceto pelo que eles podem fazer por nós. Cada pessoa que você encontra tem vivido desde a eternidade. Eles são anteriores à criação terrestre e são deuses na infância. Porém, só conseguimos vê-los como funcionários, médicos, amigos, familiares, ou até mesmo como um inimigo ou uma fonte de nossas provações. Mas nós raramente os vemos como eles são, deuses em potencial. Eu vi isso como um enorme obstáculo para o nosso próprio crescimento. Mostra o quão baixo temos caído, pois não faz muito tempo, no eterno âmbito das coisas, quando compreendíamos o plano muito mais claramente e compreendíamos o valor de cada alma, estávamos nós mesmos nos tornando deuses, com D minúsculo. Nesta vida, em um corpo mortal que não sabe nada do plano dele para nós, nós resistimos a Deus. Qual é o seu plano? É efetivar a imortalidade e a vida eterna do homem. Assim, tudo o que experimentamos é arquitetado para levar-nos mais adiante nessa jornada. Através dessa experiência fora do corpo, toda esta informação foi infundida no meu espírito. Desde então, o véu é mais fino para mim em alguns aspectos. Posso não apenas lembrar o que Deus revelou e ensinou-me em visão, mas tenho a sua voz reveladora para ensinar-me a cada momento da minha vida, tal como a todos os mortais através da luz de Cristo e a voz do Espírito Santo. Tendo ambas as perspectivas sobre as obras de Deus, tem tornado o véu mais fino de muitas maneiras. Enquanto eu estava andando pelo hospital encontrei-me com outros mortais. Alguns eram operários, outros eram médicos e enfermeiros. Eu não vi muitos pacientes, eu parecia estar em uma seção administrativa do hospital. As vidas de cada um desses mortais eram completamente transparentes para mim, como se seu próprio ser, todos os seus segredos, verdades e mentiras estivessem sendo transmitidos por conta própria, para o mundo todo. Para mim, tudo era revelado e tudo era visível para mim. Achei que era opressivo porque eu podia ver as dificuldades que haviam criado para si mesmos. Eu podia ver cada erro, assim como cada boa ação que haviam feito. Eu sentia uma profunda tristeza pela maioria deles e mal conseguia suportar abordar outra pessoa depois de um tempo. Achei muito mais agradável a experiência com a madeira e as pedras do que com os seres humanos. Fiquei intrigado com sua intrincada história, que cada uma delas mostrou a mim no momento em que as toquei. Fui atraído pela sua boa energia e natureza eterna. Um clamor por justiça. Achei alguns itens no hospital que estavam entristecidos pela forma como eles tinham sido usados pelos seus proprietários. Algumas coisas tinham sido usadas na prática de crimes ou para fins violentos ou imorais, e a sua voz era um clamor por redenção e justiça. Não se tratava de um som estridente, agudo ou desagradável, mas ele era interminável, e levava nítidos detalhes da injustiça. Eu sabia que o próprio objeto não foi diminuído ou condenado, mas ela esperava com paciente expectativa pelo dia da redenção. Eu andei através de uma parede para um bonito consultório. Ele era mais bem equipado do que os outros, com belos quadros nas paredes e mobiliário em madeira ornamentada. Eu considerei sair pela porta para ver de quem era,
mas conforme eu andei através da escrivaninha, fiquei aturdido com o que eu senti. Ela estava ansiando por redenção. Dei-me conta de que, recentemente, uma série de cartas de amor tinham sido escritas sobre essa escrivaninha, promovendo um caso romântico que, em última análise, iria ferir muitas pessoas. 18. Eu sabia o conteúdo de cada letra e a verdadeira emoção, a manipulação do escritor, bem como a reação do leitor. Me afastei, não querendo ficar naquele fluxo de tórridos detalhes. Passei pelo sofá, e ele, da mesma forma, testificava do mesmo caso de eventos impuros que ocorreram aqui, alguns recentemente. Eu não pude encontrar qualquer canto naquele belo consultório que não estivesse triste ou ofendido ou chorando por redenção. Retornando ao meu corpo. Eu estava prestes a sair quando, mais uma vez, senti a chamada de meu corpo. Instantaneamente, eu encontrei-me novamente na sala de procedimentos, olhando para o meu corpo. Em todas as minhas experiências posteriores de deixar o meu corpo, eu me levantara para fora dele. Mas, por razões que eu ainda não entendo, eu reentrei em meu corpo por baixo durante essa experiência. Eu de repente encontrei-me debaixo da mesa, subindo rapidamente por ela e o meu corpo por baixo. Desta vez foi mais doloroso do que qualquer das outras vezes. A dor estava sendo vivida pelo meu corpo, mas como eu estava conectando-me a ele, senti tudo. Eu ainda estava consciente de meu eu espiritual, o qual, como já expliquei, tem maior sensibilidade. Por um momento eu podia sentir o meu espírito, sendo agitado e socado pela dor do meu corpo e sentia a dor do meu corpo. O choque da dor de ambas as fontes foi esmagador. Em seguida, um instante mais tarde, eu estava apenas consciente do meu corpo. Eu estava de volta para dentro. Eu não estava só acordando como que de uma anestesia, mas estava totalmente consciente ciente de tudo. Eu estava doente, quase tão doente como um mortal pode estar e ainda ficar vivo. Eu não tinha forças para sequer piscar os olhos. Eu estava esmagadoramente nauseado, mas demasiado fraco para vomitar. Meu pulso estava irregular, e eu podia sentir indisposições de todos os medicamentos que tinham injetado em mim. Eu não podia acreditar que esse era realmente o meu corpo. Ele parecia mais doente do que eu jamais havia sentido. Eu me senti sobrecarregado pelo meu corpo, como se o meu espírito quisesse voar para fora novamente, mas meu corpo estava segurando-o com um enorme peso. Eu lutava para respirar. Eu podia ouvir as enfermeiras e os médicos conversando ansiosamente entre si e, em seguida, comigo. Eu abri os meus olhos. A minha percepção de passagem do tempo foi que eu tinha ficado fora do meu corpo por 5 ou 6 horas. Eu já tinha visto e experimentado tanto e tinha vagueado pelos corredores do hospital sem qualquer sensação de pressa, enfiando minha cabeça através das portas fechadas e caminhando por todas as paredes que eu podia encontrar. No entanto, quando os meus olhos finalmente centraram-se sobre o relógio na parede da enfermaria, apenas 20 minutos haviam passado. Isso não fez sentido para mim. Senti-me confuso. Eles me levantaram e me serviram um suco de laranja. Senti-me mal. Por isso me disseram para deitar-me e descansar. O médico veio e me disse o que havia acontecido. Ele falou de tudo casualmente, como se isso acontecesse o tempo todo. Ele queria que eu viesse ao seu consultório por um momento e descansasse para ter certeza de que eu iria ficar bem. Eu me senti muito fraco, mas recorreram à minha esposa, Lynn, para incentivar-me. Ela levou-me em uma cadeira de rodas para o consultório. Ela não sabia do que recém acontecera. Reconheci o seu consultório como sendo aquele onde o caso de amor havia sido promulgado, mas o mobiliário do escritório estava em silêncio. Já não falavam mais para o meu espírito, o qual agora, aparentemente, estava fixo de volta no meu corpo. Eu disse à enfermeira que ficou com a agente: eu estive morto. Ela balançou a cabeça e respondeu: não, você apenas teve uma terrível reação com contraste, mas agora você está bem. Ela foi reconfortante. Mas a verdade é que ela não entendeu o que eu tentei dizer. Todos os que falaram conosco tentavam minimizar o que acontecera. Eles não queriam ouvir tudo o que eu tinha para dizer. Por cerca de meia hora, eles nos disseram que eu estava bem e me mandaram para casa. Muitas diferentes experiências morte. Uma grande parte desta experiência foi que eu comecei a entender o arbítrio que as pessoas têm vários tipos de experiências após a morte. Isso é algo que eu certamente nunca supusera. Algumas pessoas nem mesmo admitem que eles estavam mortos. Outras pessoas, como eu, estavam apenas à espera de seus corpos serem restaurados, de modo que pudessem reentrar. Estas pessoas têm tido experiências de muitos tipos diferentes.
A alguns foi dada a opção de retornar à mortalidade. Não me pareceu que eu tivesse escolha, fui simplesmente chamado de volta. Alguns dos mortos eram recebidos por anjos de luz, que os acompanharam para fora do hospital, em uma coluna de luz. Naquele momento, principalmente depois de tentar várias vezes reintroduzir-me no meu corpo, eu os considerei mais abençoados. Essa experiência fora do corpo por si só tem me dado décadas de informação para processar e tentar compreender. Narrando este livro é, na realidade, a primeira vez na minha vida que eu tento colocar todas estas experiências em palavras. Pus-me a pensar, meditar e orar sobre elas pela maior parte da minha vida, mas esta é a primeira vez que tento descrevê-las em voz alta. É interessante a mim, ver como é difícil, quão parcas são as palavras para descrever o verdadeiro sentido da vida e o que realmente acontece quando se morre. 67. De volta para casa. Alguns dias depois que cheguei em casa e comecei a me sentir melhor, eu contei para Lynn sobre minha experiência fora do corpo e sobre a minha visita à sala de espera. Eu disse a ela que eu tinha realmente morrido. Ela estava cética, embora lhe fosse inexplicável que eu soubesse o artigo de revista que ela havia lido e que eu pudesse lembrar-me até do ponto em que ela tinha parado de ler quando os alto-falantes acionaram, código azul, código azul. Eu disse a ela tudo, como ela olhou para cima e, em seguida, levantou-se pondo a revista de lado, e tudo. Ela confirmou-me que tudo que eu disse era verdade, embora ela própria não conseguia acreditar que eu tinha estado morto por 20 minutos. Ela solicitou uma consulta com o meu médico, e ambos entraram. Ela exigiu saber a verdade do que tinha acontecido naquele dia. O médico não queria admitir que eu tinha morrido. A única coisa que o médico admitia era que houve alguns momentos assustadores quando seu coração parou. Você não estava respirando, mas nós o reavivamos. Ela completamente minimizou a experiência e nos disse para não nos preocupar mais com aquilo. Eu acho que o que ela realmente queria dizer era, por favor não nos processe.